Vou falar hoje sobre ovácea, obstrução das vias aéreas por corpo estranho no adulto, na criança, tá? Do recém-nascido lactente, ok, gente? Então vamos lá. A obstrução das vias aéreas, gente, ela pode ser total, né? Ou não, ok? Os objetivos é identificar uma ovácea, intervir de forma rápida e eficiente no nosso cotidiano, incentivar os nossos profissionais a treinarem suas habilidades práticas para as intervenções de primeiros socorros. No Brasil, é a terceira causa de morte, né? De acidentes seguidos por morte em crianças e lactentes, né? Então, se todo mundo tivesse pelo menos o curso de primeiros socorros, é uma coisa que, sinceramente, era como uma pauta, né? De colocar aí para as escolas, era para ter, sabe, gente? Países desenvolvidos têm, né? Colocar como disciplina obrigatória das escolas, né? Um ováceo leve parcial, ováceo grave, paciente consciente, ováceo grave, paciente inconsciente, tá? Tem as três modalidades. Então, no leve, você vai acalmar e incentivar a tosse, certo? No adulto e na criança. Já no lactente no RN, posicionamento, incentivar o choro, tosse, certo? No ováceo grave, paciente consciente, você vai fazer a manobra de Heimlich, certo? Com as compressões ou compressões torácicas, se obesa ou gestante, certo? Manobra de Heimlich e adaptar também força na criança. Já no lactente e no recém-nascido, você vai fazer cinco tapinhas, 5 pancadas com a base da mão entre as escápulas, seguida de 5 compressões torácicas, tá? Barra via aérea, tá bom? Ovácea em paciente consciente, você vai fazer compressões torácicas via aérea, ventilação e todas, ok? Como reconhecer o ovácea em adulto? Início de angústia respiratória, tosse, restrição ao falar, respiração ruidosa, restritor e chiado. Início súbito de grave dificuldade respiratória, na ausência de febre, os sintomas respiratórios sugerem a ovácea. Então, sinais e sintomas, incapacidade de falar, respiração difícil ou barulhenta, gestos de sufocação. Na vítima consciente, você vai encorajar para tossir vigorosamente. Se a vítima continua asfixiada, faça o manobra de Heimlich, coloque ambos os braços em torno do abdômen, logo acima do umbigo. Segure seu punho com uma outra mão e dê 4 apertões rápidos e vigorosos para dentro e para cima. Verifique a boca para ver se expeliu o corpo estranho. Remova o objeto somente se visível. Repetir o ciclo até parar a asfixia ou a vítima ficar inconsciente. Vítima inconsciente, se liga para o SAMU, aplica a respiração. Se a vítima não estiver respirando, aplicar 2 respirações, 1 segundo por respiração e verificar se o peito está se expandindo, o tórax. Iniciar a eliminação cardiorrespiratória se estava na expansão do peito. Fazendo 5 ciclos de 30 para 2, tá? No ritmo de 100 compressões por minuto, reavaliando a respiração a cada 5 ciclos. Realizar uma segunda respiração se não estiver havendo elevação do tórax. Inclinando a cabeça para trás com a elevação do queixo. Se não houver elevação do tórax, após a segunda respiração, aplicar 5 ciclos para 30 compressões torácicas. Procurar objeto na boca, removendo até encontrar. E aplicar 2 respirações. Atenção, essa manobra pode ser aplicada em crianças acima de 1 ano, né? E adultos, tá? A ovácea em adulto, forma leve, tá? Você vai encorajar a tossir. Ovácea leve em vítimas adultas conscientes, forma leve parcial, boa troca de ar, consegue tossir, consegue falar, chiado no peito entre os acessos de tosse. Abordagem ovácea leve parcial em vítimas adultas conscientes, porque se a vítima consegue tossir ou falar e pergunte se você está engasgado. Encoraje a vítima a continuar tossindo. Pinga ao lado da vítima e monitore suas condições. Forma grave. Forma grave em vítimas adultas conscientes. Abordagem: troca de ar muito prejudicada, ansiedade, tosse muito fraca e silenciosa, chiado alto durante a respiração, extrema dificuldade para respirar, tossir e falar, cinose labial, sinal universal de asfixia, parada respiratória. Ovácea grave em vítimas adultas conscientes. Aproxime e pergunte: você está engasgado?
sinais de forma grave, manobra de Heimlich, compressões abdominais para vítimas expansivas acima de 1 ano de idade. Abordagem ao vácuo grave em vítimas adultas conscientes, tá? Gente, quando você for fazer a manobra de Heimlich, tá? Tem que ter cuidado até com a posição, tá? Para depois a vítima não dizer que você está assediando. Então, cuidado aqui, né? Ok? Não precisa nem comentar, dá para entender. Pode fazer também com a vítima sentada, tá, gente? Não é proibido não, tá? Vítimas conscientes, a manobra de Heimlich vai desengasgar, certo? Você vai avisar a pessoa que tentará desengasgá-la, posicione-se por detrás e incline levemente o seu tronco para frente, né? Feche com uma das mãos, né? Fazendo, né? Como se for fazer para dentro e para cima, como fosse a letra J. Coloque os braços ao redor da pessoa e agarre o punho fechado com a outra mão na altura entre o umbigo e o osso externo do tórax. Faça um movimento forte e rápido para dentro e para cima, quantas vezes for necessário. Manobra de Heimlich com posições abdominais. Posicione atrás da vítima, mantenha as pernas afastadas, passe os braços por debaixo das axilas da vítima ao longo da cintura. Feche uma das mãos e encosta no centro do abdômen da vítima. Posicione uma mão sobre a outra. Golpeie o abdômen com movimentos de para dentro e para cima, certo? Em vítimas adultas conscientes, certo? Abaixo grave. Manobra de Heimlich, compressões torácicas para a vítima obesa, gravidez adiantada, realizar compressões torácicas semelhantes a CP, certo, gente? Aí, na hora vai, como é que se diz? Você vai avaliar muito, certo? No caso aí, as compressões torácicas semelhantes a RCP, né? Você tem que só ter cuidado para não expor a pessoa, tá bom? Se a vítima evolui para inconsciência, dá suporte, né? É inconsciente já a vítima. Aqui é consciente, tá? Aqui é consciente, aqui é inconsciente. Se a vítima evolui para inconsciência, dá suporte a apoiar no chão, em decúbito dorsal horizontal, comunicar a inconsciência. Iniciar 30 compressões torácicas, 5 para 2. Abrir vírus aéreos antes de ventilar, inspecionar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se visível, facilmente alcançável com os dedos ou pinça, tá, gente? Nada de varredoras cegas. Ok, isso aí é primordial, tá? Iniciar 15 compressões torácicas, abrir vias aéreas e antes de ventilar, inspecionar a cavidade oral. Caso não seja encontrado, realizar uma insuflação com dispositivo bolsa, válvula máxima, e se o ar não passar, o tórax não expandir, reposicionar a cabeça e insuflar novamente. E se ainda assim o ar não passar, o tórax não expandir, realizar 30 compressões torácicas e inspecionar a cavidade oral. Na ausência de sucesso, repetir ciclos de compressões e ventilações. Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de reanimação. E se ainda assim o ar não passar, o tórax não expandir, realizar 30 compressões, tá? Então, na ausência, da cavidade oral. Na ausência de sucesso, repetir o ciclo de compressões e ventilações. Considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de reanimação. E se o objeto for expelido e ocorrer a passagem do ar, o tórax expandir, realizar a avaliação primária e oferecer oxigênio. Na ausência de responsividade e movimentos respiratórios palpar pulso, a obstrução de vias aéreas de corpo estranho ou vácuo consiste na obstrução das vias aéreas causada por aspiração do corpo estranho, geralmente localizado na laringe traqueia. Essa condição pode ser um evento potencialmente fatal. E se o socorrista chegar na cena e já encontrar a vítima não responsiva, porém com cheiro de alvarte, contada por familiares, avaliar a responsividade da respiração e abrir vias aéreas e realizar a ventilação a cada 5 6 segundos. Cada impulso abdominal tenta desobstruir as vias aéreas da vítima com objeto estranho, forçando o ar para fora pela traqueia. Ok, gente? Então, a posição do deitado, né? Do sentado e do em pé, certo? Não importa se a pessoa está ficando sem reação, para já está estabelecido. Isso é manobra com atuância, certo? E se não funcionar, o protocolo vai ser feito, tá? Seja para dois, ok? Ovácio em crianças. Quando suspeitar o critério de inclusão, episódio testemunhado ou referido de engasgo com tons ou sinais de sufocação. Quem é criança de 1 ano à puberdade ou obstrução leve, tá?
O paciente é capaz de responder se está engasgado, consegue tossir, emitir alguns sons ao respirar. Obstrução leve, criança responsiva, não realizar manobras de desobstrução, acalmar o paciente, e se tiver tosse vigorosa, observar atenta e constantemente. Obstrução grave, o paciente apresenta indícios súbitos de grave dificuldade respiratória, não consegue tossir ou emitir qualquer som, tosse silenciosa. Pode apresentar sinal de angústia, sinal universal de asfixia. Como abordar a vítima com obstrução grave em criança responsiva? Abaixar-se posicionando atrás do paciente, com os braços à altura da coxilha. Fechar uma das mãos em torno e posicioná-la no abdômen do paciente, na linha média, acima do umbigo, com o balão abertado para o abdômen. Com uma outra mão espalmada sobre a primeira, e o abdômen movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima, em forma de J. Repetir a manobra até a desobstrução ou o paciente tornar-se responsivo. Após a expulsão do corpo estranho, realizar a coleção primária e oferecer oxigênio por máscara se necessário. Obstrução grave, em criança irresponsiva, tá? Se a criança se tornar irresponsiva, o profissional deve interromper a manobra de Heimlich e iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar e posicionar o paciente da curva dorsal em uma superfície rígida, ok? Então, você pode fazer em pé ou sentado, ok? Então, você vai apoiar o bebê no braço com a cabeça mais abaixo do seu corpo, tendo cuidado de manter a boca do bebê aberta. Aplique 5 batidas com o calcanhar da mão nas costas do bebê, região intravistável. Virar o bebê com a barriga para cima, mantendo a inclinação original e a boca aberta, e inclinar 5 compressões no osso, no osso do peito da criança, logo abaixo da linha imaginária traçada pelos mamilos. E repita esse ciclo até o bebê expelir o objeto. Obstrução grave em criança irresponsiva. Se a criança tornar-se responsiva, iniciar manobras aplicando inicialmente 30 compressões torácicas, com o objetivo de expelir o corpo estranho, abrir vias aéreas e antes de ventilar, pressionar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se visível e facilmente alcançável com os dedos ou pinças. Se a criança tornar-se responsiva, caso nada seja encontrado, realizar uma insuflação com o dispositivo bolso-válvula máxima. Se lá não passar ou o tradução expandir, posicionar a cabeça e insuflar novamente. E se a criança tornar-se responsiva, lembrar sempre de inspecionar a cavidade oral antes de cada ventilação. Não realizar varredura digital às cegas para localização e retirada do corpo estranho. E se ainda o ar não passar ou o tradução expandir, realizar 30 compressões ao profissional ou 15 compressões dos profissionais e inspecionar a cavidade oral, tá? Você vê que existe uma máscara unidirecional, tá? Não é boca a boca, né? Aqui no caso ele está ventilando uma máscara pocket, né? Uma máscarazinha. E a bolsazinha, a máscarazinha aqui é alcochoada, tá, gente? A ausência de sucesso, repetir ciclos de compressões e ventilações, considerar o transporte imediato, mantendo as manobras básicas de reanimação. Se o objeto foi expelido e ocorrer a passagem do ar, tórax expandir, realizar a avaliação primária e oferecer oxigênio. Na ausência de responsividade, os movimentos respiratórios faltar pulso. Quem é bebê menor de 1 ano de idade, quando suspeitar episódio testemunhado ou referido de engasgo com tosse ou sinais de sufocação em pacientes. Obstrução leve, o paciente consegue tossir, emitir alguns sons e respirar. Obstrução grave, o paciente apresenta início súbito de grave dificuldade respiratória, não consegue tossir ou emite qualquer som, choro, tosse silenciosa. Não realizar manobras de desobstrução. Se o bebê tiver responsivo, você vai acalmar o bebê, permitir tosse vigorosa, observar atento e constantemente se evoluir para obstrução grave, aí você faz as manobras, tá? Bebê em estado grave, responsivo, o profissional deve tentar se paralisar a manobra, tá? O queixo aumenta a parte inferior e média da face, abaixo do lado inferior, nos vertebrados, região que corresponde à porção inferior e mediana da mandíbula, tá? Então, posicionar o bebê em decúbito ventral, sobre o antebraço, o profissional, que deve apoiar a região meconiana do bebê com os dedos em furto. Bebê grave responsivo, apoiar o antebraço com suposta, Isso, apoiar o antebraço e suportar o bebê sobre sua coxa. Caso não, você se senta, tá? Mantendo a cabeça em um nível discretamente inferior ao tórax. Então,
Aqui eu já falei sobre os tapinhas, tá? Então, você vai estar fazendo 5, realizar este ato em até 5 vezes, tá, gente? Ó, tapinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 5 compressões, tá? Entre as compressões torácicas com 2 dedos, terceiro e quarto metacarpo, tá? Obstrução grave em bebê responsivo. Aplicar ciclos repetidos em 5 golpes no dorso, entre as escápulas e o calcanhar da mão, região calcanhar, seguidos de 5 compressões torácicas no lugar abaixo do mamular, até que o objeto seja expelido e o bebê torne-se responsivo. Tá, gente? Só para vocês saberem. Obstrução grave em bebê responsivo. Aplicar ciclos repetidos de 5 golpes no dorso, certo? Entre as escápulas e o calcanhar da mão, seguido de 5 compressões. Você não pode esquecer, abaixo da linha terminal. Até o objeto seja expelido, o bebê torne-se responsivo. Aqui um atendimento aqui em Fortaleza. Essa nascida de 18 dias, as salvas policiais após se engasgar com saliva na de Fortaleza. Vitória chegou ao posto da polícia desmanhada, com sinais de asfixia após regurgitar, tá? Obstrução grave em bebê irresponsivo. Se o bebê tornar-se irresponsivo, um dos profissionais de equipe deve entrar em contato com a regulação médica e solicitar apoio de suporte avançado de vida. Obstrução grave em bebê irresponsivo. Assim que o bebê tornar-se irresponsivo, o profissional que realiza as manobras deve parar de aplicar golpes no dorso e imediatamente iniciar a manobra de respiração cardiopulmonar. Posicionar o paciente de frente dorsal em a superfície rígida. Iniciar as manobras aplicando inicialmente 30 compressões sobre o externo, logo abaixo da linha termomular, com o objetivo de expelir o corpo estranho. Abrir vias aéreas para bebê irresponsiva, tá? E antes de ventilar, inspecionar a cavidade oral e remover com os dedos o corpo estranho, se visível e facilmente, né, alcançável. Lembrar sempre de inspecionar a cavidade oral antes de cada ventilação. Não realizar varredura digital e cego para a localização e retirada do corpo estranho. Caso nada seja encontrado, realizar a circulação com o dispositivo bolsa ou válvula máxima. E se o ar não passar ou a opção expandir, reposicionar a cabeça e soprar novamente. E se ainda assim o ar não passar no tórax, não expandir, realizar 30 para 2, tá? Ou 15 para 2, tá? E inspecionar a cavidade oral. E repetir os ciclos de compressões e ventilações até que o objeto seja expelido. E considerar o transporte imediato sobre a orientação da regulação médica, mantendo as manobras básicas de reanimação com um ciclo de 30 compressões ou 15 compressões. 30 compressões com um profissional, 15 compressões com 2 profissionais e 2 ventilações após inspecionar a cavidade oral. Ok? Lembrando que 5 ciclos para 30 para 2 e 8 ciclos 15 para 2. Se o objeto foi expelido e ocorrer a passagem de ar para expandir, realiza a avaliação primária oferecer oxigênio, na ausência de responsividade dos movimentos respiratórios, palpar o pulso. E eles agradecem aos anjos. Gente, até a próxima aula.